Olá pessoal, bem-vindos ao canal Crie Seu Mundo. Hoje eu vou ensinar vocês como desenhar o tronco do corpo do personagem. Então, vai ser as diferenças aí do corpo masculino para o feminino. Então, eu já até deixei as duas cabecinhas aqui pronta pra gente desenhar. Se você não sabe fazer rosto, aí no canal eu ensino, tem várias videoaulas, gente. Tem uma bem antiga que eu ensino a fazer um rosto feminino e tem a nova que eu ensino a fazer um rosto masculino. Mas eu recomendo vocês assistirem a nova, tá certo? Aquele formato de rosto dá tanto pra menina quanto pra menino, tá certo? Então vamos começar. Primeiro de tudo, a gente vai fazer uma linha central aqui, ó. Eu vou trabalhar com o grafite azul para ficar mais fácil a visualização de vocês. Então todo o molde vai ser com azul. Como a gente não tá trabalhando com régua, não precisa ser perfeito. A ideia é trabalhar sem régua mesmo, viu, gente? Não fiquem independentes da régua, tá? Sempre treina sem ela. Então, aqui tá a linha central. E a gente vai fazer, vai dar um espacinho, mais ou menos do tanto que você quer que seja o pescoço do personagem. E vai fazer uma outra linha para representar o ombro. Eu gosto de usar o tamanho de uma cabeça. Então, você vai ver a cabeça aqui que você desenhou. Vocês podem usar o tamanho que você usou para o molde ou em cima do cabelo também, tanto faz. Deixa eu ver o do molde. Definiu a linha do ombro, vamos definir a linha da cintura. Vou fazer aqui, ó, o tamanho mais ou menos que eu quero que fique. Você definiu a linha da cintura, você vai usar essa medida aqui para puxar para baixo e fazer outra marcação. Então, ó, você pode pôr o lápis aqui em cima, segurar aqui e usar como medida para você saber onde você vai riscar. Então, o meu até que ficou meio que certinho. E eu vou fazer um retângulo com o corpo. Eu vou fazer isso com os dois. Tudo que eu fizer com o lápis azul, vocês têm que fazer fraquinho, porque é um molde, e a gente vai apagar depois. Eu, às vezes, deixo escuro com o lápis de cor, só para que vocês possam enxergar. Pronto. Até aqui está praticamente a mesma coisa. A grossura desse tronco que eu fiz vai depender de você, se você quer um personagem mais encorpadinho ou mais magrinho, tá certo? E daí você define o tamanho aqui. Eu usei o tamanho de uma cabeça aqui nos dois, tá? Então, ó, tamanho aqui da cabeça da personagem do molde que eu tinha feito embaixo. Agora vamos para o pescoço. O pescoço, gente, de menino, pode ser aqui no final do rosto, depende do corpo, se é mais encorpado ou não. E o da menina, a gente sempre faz mais fininho, né? Então, eu pego sempre a metade dos olhos como medida para usar no pescoço. Eu vou usar assim no dela e no dele talvez só um pouquinho mais grosso. Os meninos no meu mangá eu gosto de fazer eles bem magrinhos, mas aqui eu vou fazer um mais encorpadinho, só mais para mostrar mesmo a diferença do corpo. Então, ó, aqui tá bem retão. E depois você pode utilizar a própria ponta do queixo para fazer uma linha ligando aqui, ó, nas duas laterais. Até aqui, gente, é igual, tá vendo? Agora que vocês vão ver qual é a diferença de um para o outro. Os meninos costumam ter mais ombro. Então, eu gosto de puxar, ó, daqui da cintura pra cima um pouquinho a mais de ombro. Então, ele fica reto aqui embaixo e maior nessa parte de cima. Daí, o tanto que você deixou desse lado, você tenta fazer pra este daqui também. E as meninas, elas têm a cintura bem marcada. Então, a gente vai diminuir esse tamanho de cintura dela, por exemplo, daqui até aqui. Vai deixar menor, para que ela tenha uma cintura mais marcada. E se você quiser, você pode usar uma bolinha. Essa bolinha que eu fiz, ela tá bem no meio, ó. Bem no meio das duas linhas, tá certo? E você vai ligar a ponta aqui, de cima do ombro, dando a volta na bolinha. Como se viesse daqui, ó, desce essa volta e subisse pra cá. Pra ela ter um pouquinho de cintura.
E aqui também, ó, como se estivesse dando a volta e ligasse nesse ponto aqui embaixo. Então, o corpo de uma menina, ele é meio que formato de ampulheta. Ele vai diminuindo pra cá e aumenta aqui embaixo. O corpo mais utilizado para meninas é assim, mas gente, existem vários corpos com formatos diferentes, tá certo? Algumas meninas são bem mais magrinhas na parte de cima e tem bem mais quadril, tem outras que são mais retas, então varia muito de corpo para corpo, tá? Mas o que a gente vai usar de exemplo e o que é mais utilizado nos desenhos que eu vejo é esse daqui, que é o efeito praticamente ampulheta. E para o menino, eu gosto de utilizar tipo um quadradinho aqui assim, só para representar a cintura dele. Porque os meninos não têm cintura marcada, então elas são bem mais retos. Então eu faço tipo, na verdade é um retângulo, né? Assim, ó. Você pode até deixar mais magrinho, se você quiser, se você achar que o meu ficou muito encorpado. Então, meninos, cintura mais reta. Meninas, cintura mais marcada. Feito isso, vamos encaixar o molde dos braços. Se você é mais velho aqui no canal, você sabe como que eu faço isso. Então eu utilizo bolinhas. Vamos primeiro aqui na menina. A gente vai fazer uma bolinha para representar o ombro, ó, bem aqui no meio dessa linha inicial que a gente fez. E o tamanho dessa bolinha vai depender da grossura que você quer que fique o braço do personagem. E dos meninos, a gente vai utilizar essa marcação aqui, para que eles ganhem um pouquinho mais de ombro. E vamos fazer uma linha para representar os dois braços. Eu vou fazer eles meio que abertos assim, para ficar mais fácil de explicar. Aqui a gente já desenhou o ombro, o cotovelo ele fica na cintura do personagem, que é essa linha aqui. Então a gente vai fazer uma bolinha média. Lembrando que essas bolinhas representam a grossura do braço. Se você fizer ela muito grande, ele vai ficar com o bracinho mais gordinho. Então, a da menina também. Aqui é o cotovelo. E aqui no final dessa última linha que a gente fez, é o pulso. O pulso costuma ser menor, então é sempre uma bolinha grande, média e pequena. O da menina também. Grande, médio e pequeno. Pronto. Agora uma coisa diferente que eu estou fazendo agora e que eu não fazia antes. Antigamente eu desenhava a virilha aqui embaixo dessa linha. Eu fazia essa linha e eu desenhava a virilha aqui embaixo. Daí o personagem ficava bem comprido. E daí eu resolvi mudar. Agora eu estou fazendo a virilha nessa parte de cima aqui, ó. Então, já vou dividir aqui, ó, pra fazer a virilha. Tá? E aqui também. Dos meninos eu gosto de fazer uma coisa mais retinha. E das meninas eu faço mais curvadinho aqui pra cima. Mas nesse caso, tanto faz. E após, vamos ligar o final de uma bolinha com a outra para definirmos o tamanho do braço, ó. Daí você vê se a grossura tá boa ou se você quer engrossar ou afinar. E se fôssemos dar continuidade ao personagem, aqui no meio dessa linha ficaria uma bolinha para representar o começo da coxa do personagem dos dois lados, ó. E aqui também. Eu só vou fazer um pedacinho aqui para não ficar estranho, tá? Então só vou puxar uma linha pra cá e uma linha pra cá. Mas eu não vou dar continuidade. E as mãos a gente também não vai desenhar, então eu vou só representar aqui com um quadradinho ou um retângulo. Se vocês quiserem aprender como desenhar mãos, tem várias videoaulas aí no canal. E aí está o molde do corpo de um personagem masculino e de um feminino. Vocês viram quais são as diferenças? Deu pra notar? E agora a gente vai começar meio que dar forma pra esse corpo. Então a gente vai definir aonde fica o peitoral do personagem.
Ó, se a gente deixar tudo isso, ele vai ficar com tudo isso de peito. Você acha muito? Eu acho muito. Então eu vou dar uma diminuidinha aqui nessa linha, pra mim definir mais ou menos onde eu quero que vá o peito aqui do personagem, ó. Peitoral dele. Às vezes eu faço meio tortas as linhas, gente. Tomem cuidado. E aqui no da menina a gente vai definir o tamanho dos seios com bolinhas, tá? Se ela estiver com sutiã que dá um apoio, fica mais pra cima aqui o seio, ele fica mais presinho. Senão você pode fazer um pouquinho pra baixo também, tá? Então eu gosto de fazer eles meio que sustentadinhos mais pra cima. Vou fazer aqui 2 bolinhas. Essas bolinhas têm que estar sendo encostadas na lateral, tá? Então você faz 2 mais ou menos do mesmo tamanho, encostadas aqui na lateral, ou passando um pouquinho da lateral também. E agora eu vou pegar a lapiseira, porque vamos começar a demarcar o corpo dos dois. Então vamos começar com o menino, que está deste lado aqui. A gente vai contornar o pescoço, ó, fazendo essa curva para a lateral aqui. E descendo um pouquinho aqui o ombro. Eu não quero que fique tão saltado o ombro. Então eu vou fazer mais descidinho aqui, vou fazer essa curva pra cá, ó. Do outro lado, mesma coisa. Você vai seguindo esse formato. E faz meio que descendo aqui, pra ficar algo mais natural, essa curvinha do ombro. Acho que eu vou fazer passo a passo junto com vocês. Então vamos fazer a mesma coisa com a menina. Vamos fazer essa curva aqui, bem suave, pro ombro, ó. Daí temos a linha da cravícula, que ela fica normalmente em cima do ombro e ela desce um pouquinho pra cá, pouca coisa. E aqui em cima do ombro, vindo um pouquinho pra cá. Aqui no da menina também, em cima do ombro, vindo um pouquinho pra cá. Tá meio que torto isso aqui, né, gente? Vão arrumando aí. Tem pessoas que gostam de marcar a musculatura do pescoço. Então, poderia ter uma linha aqui e meio que essas outras duas indo de encontro a uma curvinha que tem aqui no meio. Você pode colocar ou não colocar. Tem pessoas que demarcam apenas um lado, às vezes gostam de demarcar os dois. Tem pessoas que marcam totalmente os dois. Então varia de cada um aí na forma de desenhar. Eu não costumo marcar isso em meninas, normalmente eu marco mais em garotos. E vamos para o peitoral. No dos meninos, eu gosto de usar essa ideia aqui, ó, dessa outra linha que a gente fez, descendo pra cá. Na marcação que a gente fez aqui, ó, eu faço meio que descendo e vindo pra cá. Você tem que ver se não ficou muito grande de um lado pro outro, daí tem que ir arrumando, que nem esse lado meu, pelo visto, tá maior do que aquele. Talvez a minha linha não esteja bem centralizada. Ó, talvez o meio seja um pouquinho mais pra cá. Vocês também são terríveis com coisa simétrica, gente? Eu sou. Eu não sou muito fã de coisa simétrica, não. Se eu achar que eu passei muito pra cá, eu posso dar uma apagada, porque tá em cima do braço. E nessa parte aqui de cima, bem onde começa o ombro, você pode fazer uma curva descendo pra cá. Então, se fosse uma armadura, seria mais ou menos isso aqui, ó. A armadura do peitoral, tá vendo? Bem quadradona? Ó. E daí teria essa dobrinha aqui do meio. Mas a gente não faz esse risco forte, porque senão fica o quê? Parecendo realmente uma armadura. O máximo que as pessoas fazem, às vezes, é fazer uma marquinha. E às vezes nem coloca. Então, depende muito de pessoa pra pessoa. Às vezes só deixa uma marquinha assim, mais ou menos. Aqui fica a curva do braço, então fazer uma curvinha aqui assim pra cá. E depois a gente pega aqui da ponta e faz, vindo pra cá, ó, meio que arredondando o formato do corpo aqui, ó. Ó.
Se quiser ele mais magrinho, você vai e puxa mais pro meio, assim. Agora vamos pra menina. Pra da menina, a gente vai demarcar os seios. Os seios, gente, é como se fosse uma gotinha, tá? Eles não são uma bolinha, eles são tipo uma gota, eles são meio que reto aqui em cima e depois eles arredondam na parte de baixo, como se fossem duas gotinhas, tá? Então a gente faz o quê? Aqui onde tá o ombro, mais ou menos, a gente faz um risquinho aqui assim, meio que vindo pra dentro, ó. E daí faz todo o contorno do seio, que seria tipo uma gotinha. Então aqui em cima talvez é um pouquinho mais reta. Tem pessoas que gostam de deixar marcada a pontinha do seio, eu não gosto. Então eu deixo bem mais arredondada. Então aqui é reto e arredonda. Então faz mais reto e arredonda. E aqui segue em direção à cintura. Como eu risquei essa parte do braço, já vou riscar essa daqui também pra cá. Agora vamos fazer o braço. No dos meninos, normalmente, tá vendo onde terminou o peitoral aqui, ó? Se você fizer uma marcação pra cá, eles têm o ombro bem marcado. Então, você faz meio que arredondado até aqui, ó. Tem umas pessoas que até marcam, faz isso daqui no ombro, que seria a musculatura do ombro, que tem essa curva e tem mais um músculo aqui no meio, assim. Então tem pessoas que marcam, tem pessoas que não, como eu falei pra vocês. Vocês podem deixar marcado ou não. Varia do estilo de cada um. Eu gosto de marcar mais essa voltinha aqui, ó, desse lado, né? Até aqui assim. E daí, aqui a gente faz outra curva vindo pra cá. Essa outra parte do braço é o seguinte, mais ou menos até metade dele é fininho. E depois ele começa a aumentar para vir pra cá, assim, ó. E aqui também tem um pouquinho só maior, vindo pra cá. Então a mesma coisa, mais ou menos até metade, você deixa mais fininho. E aumenta conforme vem pra cá. Esse lado é maior e esse daqui é um pouquinho menor. Mas isso varia muito da posição que está o braço. Por isso que a anatomia é uma coisa que você tem que estudar para sempre, porque o corpo de cada um é diferente, em cada ângulo ele modifica muito, depende do músculo também. Então algo legal para se estudar é músculo, gente. Eu não estudei muito músculo, então meu corpo que eu faço é assim mesmo, tá? Meio que lisinho, nem tantas marcações. Mas se você quer fazer todas as marcações certinhas, é legal você dar um estudo a mais, assim, aprofundado em músculos. Outra coisa que a gente faz para utilizar de molde, gente, é ligar, tá vendo aqui a ponta do peito, aqui, ó. Aqui onde começa o ombro e a ponta, daí você vai descer pra cá, deixando um espaço, tá vendo? Dá um espaço aqui, mesma coisa da ponta pra cá. É legal que os dois lados estejam com a mesma quantidade de espaço, tá? Como eu disse, esse lado aqui do corpo do meu menino acabou ficando maior. E aqui embaixo os meninos costumam ter mais volume, tá? A gente pode fazer um volume a mais do que tava aqui. Então, vou dar uma apagada aqui no meio, pra não ficar tão marcado assim. Bom, agora vamos pra menina. A menina é tudo mais retinho e mais, ó, bem curvadinho assim, mais lisinho, pra ficar algo mais delicadinho, tá? Mas sim, você faz essa curvinha aqui também. Então, aqui afina e aumenta um pouquinho aqui. Pouca coisa comparado do menino é maior. Tem pessoas que gostam de deixar bem marcado, então isso varia de pessoa para pessoa, viu, gente? Vocês podem usar aquela ideia de fazer mais fininho e ir aumentando.
Agora vamos demarcar o umbigo. O umbigo sempre fica um pouco abaixo, aqui no caso da menina, aqui tá a linha da cintura, o umbigo fica um pouco abaixo aqui. O do menino também, aqui tá a cintura, um pouco abaixo aqui. Ele fica um pouquinho mais pra baixo do que o das meninas. No meu mangá, eu gosto de deixar assim, gente, só a marcação do umbigo, o peitoral e os bracinhos. É assim o corpo dos meus meninos, e eles são lisinhos, tá? Mas se você quiser demarcar essa parte aqui, ó, do corpo do garoto, eu vou estar explicando pra vocês também como vocês podem fazer, tá? Se ele for mais encorpado, aí tiver os músculos mais definidos. Eu vou usar aqui o lápis de cor verde pra gente demarcar. Normalmente tem uma linha de músculo aqui no meio do umbigo. E tá vendo que essas linhas já marcou uma divisão, 2 e 3? Mas elas estão meio que desproporcionais. Então, a gente vai definir mais ou menos, deixar do mesmo tamanho. Então, ó, dá um espacinho. Vamos fazer uma outra marcação aqui. Dá um espacinho, fazer uma outra marcação aqui para elas ficarem meio que parecidas, tá? Bom, pessoal, deve ter dado um corte aí, que acabou o tempo de gravação da minha câmera. Daí eu dei uma apagada aqui e vou dar uma continuidade. Então, a gente demarcou mais ou menos aí com o lápis verde, onde ficaria mais ou menos a musculatura do personagem. E daí, nós vamos meio que demarcar. Então, essa parte aqui, ela segue um pouco o formato da costela. Então, ela é um pouquinho curvada, ó. Faz meio que afinando. Eu não gosto muito de demarcar essas partes, assim, de músculo, essas coisas, porque eu gosto de personagens mais magrinhos, assim, que não aparenta tanto a musculatura, sabe? Então, assim, eu gosto de fazer umas marcações mais pequenininhas, tá? Mas daí você vê se você gosta de bem marcado ou não. Depende também se o personagem é muito musculoso ou não. No caso dele, ele não é muito musculoso, então não seria tanta marcação assim. Você pode deixar até mais suave e só fazer uns risquinhos assim que dá a entender que ele tem essa musculatura, mas ela não é totalmente super definida. Daí você só meio que faz umas partes arredondadas em algumas partes. E aqui era o umbigo, né, que acabou meio que desaparecendo. E normalmente no corpo dos meninos, mais ou menos aqui onde fica o umbigo, um pouquinho abaixo, ele faz uma curva aqui assim, ó. Depende também da musculatura do corpo. Se ele for muito magro, não vai aparecer. Se for uma pessoa com um corpo mais encorpado, isso aqui aparece, essa curva aqui, que acho que seria o começo aí da virilha. Ó, ele tem essa curvinha. E depois já começa essa parte aqui da perna. E daí eu vou colocar aqui uma roupinha nele. Meio que curvando aqui. Você faz sempre curvado, tá, gente? Porque um corpo não é reto. Aqui eu vou puxar pra cima. Puxar pra cima. Acho que tá muito curvado. Depende muito de como a gente está vendo o personagem. Então, se eu fiz uma curva pra baixo, acho que o legal é fazer uma curva pra baixo aqui em tudo, né? Porque é o ângulo de visão. Então, fiz curvado pra cima, não combinou. Isso aqui é muito questão de perspectiva. Tem vídeo aí no canal de perspectiva. Se vocês não estiverem entendendo o que eu estou falando, é só vocês assistirem aquele vídeo. Então, é o ângulo de visão que eu estou vendo, teria que fazer curvado tudo pra baixo para ficar melhor. E agora vamos aqui pra menina. Então, pra menina, a gente vai demarcar mais a cintura, que nem eu mostrei. Você pode até aumentar um pouquinho mais o quadril aqui assim. Então, vou fazer aqui a calcinha da menina.
curva da perna. Bem mais simples o corpo de menina do que o corpo masculino, na verdade. E aqui, para não ficar tão reto, o que você pode fazer é o seguinte: você faz retinho aqui, que você faz uma outra curva e depois essa curva, se você não quiser deixar retinho. Aqui eu achei que tá muito reto. Os músculos, gente, não são retos. Eu acho que esse aqui de cima, ele é até bem mais curvado. Só um minuto. Bom, eu fui pegar esse livro aqui, que é da editora Criativa, ó, Desenhando Anatomia. Lembra que eu mostrei esse livro pra vocês aí no canal? Então, vim dar uma olhada aqui, ó. Aqui ele mostra os músculos, ó, onde eles se ligam, tudo certinho. Então é isso aqui, ó. É essa parte aqui. Bem que aqui tá reto, né, gente? É essa parte e essa parte aqui. Eu uso a ideia de ir afinando, porque eu acho que fica bonito. Se vocês quiserem deixar reto aqui, sem problemas. E ó, essa parte que eu falei aqui pra vocês, que dá o início na virilha, tá? Então eles têm essa dobrinha aqui. Apesar de na revista estar reto, eu vou querer fazer uma voltinha aqui, porque muitas pessoas fazem essa parte de cima acompanhar o formato, né, como eu falei pra vocês, da costela. Então, às vezes você pode fazer aqui mais fininho, ó, vindo pra cá, assim, ó. Dá esse formato mais curvado. Eu acho que fica mais legal se for mais curvado assim. Senão fica muito reto. Pra vocês não tá aparecendo muito bem, né, por causa do lápis verde. É que eu não gosto, gente, de deixar marcada essa parte aqui, tá? Eu gosto dela meio que apagadinha assim. Pronto. Ó, antes de gravar esse vídeo, eu tava treinando como eu ia explicar. E daí eu desenhei estes dois aqui, que são outros corpos que eu fiz. E eu achei que esse corpo ficou até melhor. Por que será? É sempre assim. Então, ó, eu fiz mais deitadinho a parte de cima. E os outros aqui eu só arredondei. E eu achei que ficou bem legal. E daí eu fui gravar de novo, ficou mais durinho, ó. Não sei porquê, gente. É a pressão de estar gravando. É que aqui também o peitoral tá menor do que o daqui, né? Eu deixei bastante espaço, ó. Então é isso também. O que acontece? Como aqui eu deixei bastante espaço de peitoral, sobrou pouco espaço aqui, então os músculos ficaram menores, ficou até melhor do que esse daqui. Então, ó, varia muito. Se você deixar maior aqui, aqui vai ficar menor, vai ficar até mais legal. Bom, pessoal, então é isso. Esta é a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero muito que vocês tenham entendido como fazer e quais são as diferenças. Se vocês fizerem, gente, me marca lá no Instagram que eu vou adorar ver. Meu Instagram é Monique Yugi. Fica aqui embaixo nas descrições do vídeo também. E se você é novo aqui no canal, você vai encontrar aí separadamente como fazer braço, como fazer perna, como fazer o corpo inteiro. É um vídeo bem antigo, ainda pretendo refazer, mas são aulas boas, tem como desenhar pé, como desenhar mão, todo o passo a passo de como criar o personagem existe aí no canal, tá certo? Então dê uma olhada pra ver se você gosta de mais alguma aula. E é isso, pessoal, se gostaram, clique em gostei porque ajuda muito o canal, deixa aí embaixo seu comentário que eu vou adorar ler e eu leio todos, e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!